Nesse vídeo agora nós vamos trabalhar com outro modelo de média, chamado média aritmética ponderada. No cálculo desse tipo de média, cada valor do conjunto possui um peso atribuído a si. Dessa forma, calcula-se a média ponderada conforme a fórmula abaixo. Agora, você não recebe somente os valores do conjunto, mas juntamente com cada valor, vem a ele associado um peso. E, obviamente, esse peso que é associado ao valor, ele entra no cálculo da seguinte maneira. Aí a minha média ponderada. Cada um desses P's que você enxerga aí é o peso. x1, x2, xn são os valores do conjunto. E aí o que você faz? Você pega o peso e multiplica pelo valor correspondente a ele, mais o outro peso com o outro valor. Então na parte de cima você vai multiplicar o peso pelo valor, todos, cada peso multiplicado pelo seu valor, somar todo mundo. E embaixo você divide pela soma dos pesos. A princípio, olhando assim de maneira geral, pode ser uma fórmula complexa. Mas quando você vai para um exemplo prático, tudo fica bem mais simples, fica compreendido de uma maneira tranquila. E aí por isso que a gente vai logo para um exemplo para que você possa verificar como funciona. Tem um curso de inglês e foram atribuídos pesos para as atividades. Então a prova 1 vai ter peso 2, a prova 2 vai ter peso 3 e o trabalho vai ter peso 1. Então a pessoa nesse curso faz 3 provas. A prova 1 e a prova 2 e o trabalho. Tem 3 notas, na verdade, né? A nota da prova 1, da prova 2 e a nota do trabalho. Mas como a gente está percebendo, cada um dessas avaliações ela tem um peso. Repetindo, a prova 1 vai ter peso 2. A prova 2 vai ter peso 3. E o trabalho vai ter peso 1. Aí a Marina obteve 7 na prova 1, 6 na prova 2 e 10 no trabalho. E aí eu quero saber qual é a nota da Marina. Como cada nota tem um peso, a gente não pode simplesmente pegar 6 mais 7 mais 10, somar e dividir por 3. Porque a média agora não é aritmética simples, é ponderada por causa dos pesos que são atribuídos às notas. Então, de maneira organizada, nós temos assim. A prova 1 foi 7, mas o peso dela é 2. A prova 2 foi 6, mas o peso dela é 3. E o trabalho foi um 10 com peso 1. Indo para a fórmula propriamente dita, a gente vai ter. Aí aqui nós temos 2 vezes 7. Por que 2 vezes 7? Porque é o peso 2 multiplicado pelo valor 7. Como a gente viu na fórmula, você pega o peso e multiplica pelo valor correspondente a ele. Então fica 2 vezes 7. Mais 3 vezes 6, mesma ideia. É o peso 3 multiplicado pelo valor correspondente a ele, que é 6. 1 vezes 10. 1 vezes 10, porque você tem peso 1 e o 1 está associado ao valor 10. É isso que a gente está vendo aqui. Efetua as multiplicações primeiro, obviamente. Então, o seu 2 vezes 7, 3 vezes 6 e 1 vezes 10 você faz logo. Daí nós temos 14, 18 e 10. E embaixo, 2 mais 3 mais 1. Por quê? Porque, como vimos na fórmula, embaixo aqui você sempre vai somar os pesos. Então, você tem aqui peso 1, peso 2, peso 3. Então, esses pesos são somados aqui embaixo. 2 mais 3 mais 1. Então, em cima, somando esses números dá 42. A soma dos pesos vai dar 6. E 42 dividido por 6, 7. Então, ela, a Marina, que teve notas 7, 6 e 10, mais notas associadas a pesos, vai ter uma média final 7. É assim que você faz a média ponderada. Repetindo, né? Multiplica o peso pelo seu valor, soma todo mundo. Você faz isso com todos os valores e soma, e embaixo divide pela soma dos pesos. Vamos para mais um exemplo de média ponderada. E esse próximo exemplo que eu irei mostrar, não aparece a palavra peso, mas fica implícito, fica concluído que há um peso em virtude da interpretação da questão. Então vamos aqui para o nosso outro exemplo. Diz assim: uma fábrica de bolos vendeu 250 bolos a R$ 9 e
cada um, né, dos bolos. 250 bolos, cada um, R$ 9,00. E 160 bolos, R$ 7,00 cada um. Em média, por quanto cada um dos bolos foi vendido? Um erro que não pode ser cometido, obviamente, é pegar aqui 7, que é o preço de um bolo, 9, que é o preço do outro, somar e dividir por 2. Obviamente você sabe disso porque não foram vendidos somente 2 bolos. Esse de R$ 9,00 foram vendidas 250 unidades desse bolo. Então esse R$ 9,00 no meu cálculo aparece 250 vezes. Ou eu posso dizer que ele tem um peso de 250. Porque esse 9 vai aparecer 250 vezes no cálculo. Assim como o 7, não foi um bolo a R$ 7,00, foram 160 bolos vendidos a R$ 7,00. Então esse 7, que é o valor desse bolo, tem um peso de 160 no meu cálculo, porque ele aparece 160 vezes. Aí como é que eu calculo a média? Vou fazer... Quanto é que dá os bolos vendidos a R$ 9,00? É R$ 9,00 multiplicado por 250, porque são 250 bolos. E aqueles vendidos a R$ 7,00? 7 vezes 160, porque são 160 bolos. E você divide pelo total. Mas quantos bolos foram vendidos? Bom, aqui tem 250 bolos, aqui tem 160. Eu vou somá-los para saber o total. Então, em resumo, nós temos o seguinte. A nossa solução é dada da seguinte maneira. Nós temos, ó, a minha média vai ser dada por 250 vezes 9, aqui, porque foram 250 bolos a R$ 9,00, 160 vezes 7, porque são 160 bolos a R$ 7,00. E embaixo a soma do 250 com 160, que representa o total de bolos, que eu também posso chamar que é a soma dos pesos lá na média aritmética ponderada. Agora é só cálculos, aqui os cálculos um pouco grandes, mas dá certo. Ó. 250 vezes 9, 2.250. 160 vezes 7, 1.120. E essa soma aqui embaixo dá 410. Essa soma vai dar 3.370 dividido por 410. Efetuando, vai dar, se você fizer a continha na sua calculadora aí ou na mão, 8,219 e uma série de outros números aqui. Só que esse valor eu aproximei para 8,22. Eu quero somente duas casas decimais, né? Você poderia dizer, Diego, por que você não colocou 8,21? Bom, como o número aqui depois do 21 é 9, então eu aproximo para mais. Então o 8,21 vira 8,22. Esse é o valor aproximado, a média aproximada do preço desses bolos. Ok? Valeu, galera. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, estou à disposição.